Olá, esse é mais um podcast Mesa de Crente. Hoje, como convidado, nós temos aqui o pastor Sérgio Murilo. Bem-vindo, pastor Sérgio Murilo, pastor da Missão da Igreja do Igreja do Nazareno, Nazareno, Missão Missão Cacuia. Cacuia. Isso. Após a vinheta, a gente retorna aqui para esse nosso bate-papo com o pastor Sérgio Murilo. Olá, já estamos de volta aqui no Mesa de Crente, como convidado o pastor Sérgio Murilo, Igreja do Nazareno, Missão Missão Cacuia. Cacuia. Fala aí, pastor, seja bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite, oportunidade de poder atender o amado pastor Agostinho. E estamos aí para conversar, para falar da palavra de Deus, para contar as nossas experiências e aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Para começar, então, para contar das experiências de Deus na sua vida, me diz uma coisa assim, eu sempre pergunto para os pastores que venham aqui, eu falo assim, não é concílio, mas a gente começa com conversão e chamada. Me fala aí da sua conversão. Nasceu num lar cristão, Não, num berço cristão ou não? não. Não. Aos 11 anos eu me converti, entreguei a minha vida a Jesus na Igreja Batista do Tauá, né? Ali eu me batizei. Como metade da Ilha do Governador, a gente foi batizado pelo pastor Josué Valandro, Uhum. né? E desde os 11 anos tenho servido ao Senhor. Congreguei em algumas igrejas, até que no ano de 2015, na virada de 2015 para 2016, eu passei a congregar na Igreja do Nazareno, né? E na Igreja do Nazareno a gente deu início ali à carreira ministerial. O chamado sempre ardeu no nosso coração. Atuei como líder de célula, como líder de jovens, sempre pregando a palavra, sempre ministrando. Então eu costumo dizer que o pastor, quando ele começa o ministério pastoral, ele sempre foi pastor, ele Uhum. só vai se capacitando, o Espírito Santo ele vai trabalhando no coração dele, convencendo do chamado, porque às vezes a gente é um pouco resistente, não é, em relação a isso. Então podemos E aí dizer que Deus ele chama os vai preparados, os que estão se preparando, né? Isso, ele vai dando a capacidade Vai que a gente capacitando. precisa, porque a obra é dele, a missão é dele, como está escrito que dele, por ele, para ele são todas as coisas, e nós somos os trabalhadores da vinha, o vaso na mão do oleiro, nós estamos ali à disposição para fazer a obra dele. E no ano de 2018 eu peguei a nossa primeira licença pastoral, na Igreja do Nazareno funciona assim, você é separado como ministro local, que é um ministro que serve na igreja local, e depois de um tempo ali de preparo local, você é enviado para o distrito, onde você começa ali como o senhor falou, né, o concílio, algumas denominações Isso, chamam de, né? de Concílio. concílio, distrito, junta. Então ali você passa por uma entrevista e aí você recebe uma licença temporária. Essa licença ela tem um período de um ano que você tem que ficar todo ano. No início do ano, no final do ano você vai lá, faz as provas, passa por entrevistas, apresenta o relatório daquilo que você fez, dos seus projetos, até que depois de um tempo que a junta vê que você realmente está trabalhando, que reconhece o seu chamado pastoral, que você está dando frutos no ministério, então você é indicado para ordenação. Então a minha ordenação aconteceu em 2024, e aí no mesmo ano de 2024 eu ali juntamente com o pastor Arnaldo, um abraço pastor Arnaldo, da Igreja do Nazareno em Itauá, nós então decidimos inaugurar ali a Missão Cacuia, né, que é uma Uhum. congregação da Igreja do Nazareno em Itauá. E eu ali juntamente com a minha esposa, a irmã Juliana, a minha filhinha, a irmã Ana, outros irmãos, ali no total de 8 irmãos, nós começamos a Missão Cacuia, que já vai aí, já estamos nos aproximando do segundo ano, já Uhum. de existência, pregando a palavra de Deus,
o Senhor tem enviado vidas, tem dado frutos, e nós estamos aí trabalhando para a glória de Deus. Que beleza, né? E, mas assim, um dia você acordou de manhã. Você disse aí que você já vinha trabalhando, né? Porque já sentia, já ardia um chamado em você. Mas você pegar e levar isso para o pastor, ser o responsável da congregação, ou como é que foi essa transição que você falou, que fica um ano, Uhum, depois vai um ano isso, um lá, para processo. depois esse processo, né? Mas esse início, eu quero que você especifica mais esse início. Você acordou um dia de manhã, vou virar pastor. Não, eu acho que é uma sequência de necessidades que você vai Hum, sentindo. é isso aí Porque, que eu quero que você isso. fale. Aquela, Isso. eu congregava numa igreja chamada Comunidade Cristã Peniel, né, do meu pastor, o pastor que fez o meu casamento, pastor Zé Calisto. E ali, já depois de alguns anos congregando, eu falei, pastor, eu gosto muito da escola bíblica, conhecimento da palavra, mas eu quero fazer algum curso, alguma coisa que eu possa me aprofundar mais, ter um maior conhecimento. Aí ele me indicou o Seminário Teológico Batista Nacional. Uhum. Né? Você vê aí que ao longo da minha caminhada eu tenho bastante ligação com a Igreja Batista, né? Que eu me converti na Igreja Batista do Tauá e fiz o meu seminário na Monte Gerizim. Né? Uhum. Hoje o seminário ele funciona na Pés Formosos, mas na época era na Monte Gerizim. E aí no seminário eu comecei a entender. Eu fui para o seminário para aprender mais da Bíblia. Eu não tinha pretensão assim ministerial, eu vou ser pastor, vou liderar uma igreja, nada disso. Mas ali o Senhor me abençoou que lá eu conheci minha esposa, né? Então aí eu já só por isso eu já teria uma bênção muito grande na minha vida. E ali eu fui descobrindo o que um pastor faz, né? As características de um pastor, porque você olha ali o pastor à frente da igreja, só aquilo ali, mas não, toda a preparação, a questão da liderança, do cuidado, não é? Que o pastor não é só pregar, o pastor é cuidar, acompanhar, se preocupar com as ovelhas. E ali você vai aprendendo. E aí, quando eu cheguei na igreja do Nazareno, o pastor Arnaldo ele já reconhecia em mim esse chamado, entendeu? Então ele começou a trabalhar comigo algumas questões relacionadas a isso. Ele me colocou à frente de um grupo de jovens, que ali eu liderava, ele me aconselhava como que eu deveria trabalhar. E a gente fazia culto no lar, ele me dava oportunidade de pregar, de dirigir, já para eu ir me habituando. Aí quando passou um tempo, alguns cultos assim, ele já me deixava responsável. Por isso, então a gente já ia trabalhando essa questão até que ele me enviou lá para essa questão das entrevistas, da formalização, Uhum. não é? Da questão mais burocrática, administrativa, que é necessário. Né? É necessário na formação de todo ministro. Eu acredito que essa parte ela é necessária. Às vezes a gente está no meio do processo, a gente quer que acabe logo, não é? Mas é necessário, é importante. A Igreja do Nazareno ela preza muito pela formação do ministro, a questão da formação teológica. Quando eu migrei que eu passei a congregar na Igreja do Nazareno, a Igreja do Nazareno ela exige que o ministro ele faça algumas disciplinas no seminário que são específicas da Igreja do Nazareno, uma vez Uhum. que a minha formação ela foi batista, eu tive que fazer essas entrevistas e ali eu fui desenvolvendo o meu chamado, o dom ministerial que eu creio que eu já tenho, né? E ali foi desenvolvido. E aí só é reconhecido pelos outros, né? Para os outros, né? Esse chamado, né? Isso, Porque o chamado, Deus te chamou, sim, mas capacitou ou deu discernimento àqueles que estavam à sua volta de entenderem você, até que ajuda até nos convencer, né? é verdade. Porque às vezes fica na, será que é mesmo? Será que é isso mesmo? Então, Deus já sabendo disso, falou, vou mandar fulano, cicrano e beltrano para confirmar com ele lá o Sim, chamado dele. é importante o apoio da família, né? Isso. O apoio da família, ele é fundamental. O pastor ele não consegue pastorear se ele não tiver o apoio da família, da congregação em que ele está inserido, não é? Porque
Pastor, o pastor, ele não é o. Quem dirige a congregação é o Senhor Jesus. Uhum. Ele que é o dono da igreja, ele que comanda a igreja. Nós somos aqueles que ministram, aqueles que recebem a revelação para passar. Mas, geralmente uma pessoa mais experiente, que tem já ali uma rodagem, que vai conseguir em algumas determinadas situações interpretar o que está acontecendo e transmitir da parte de Deus aquilo que o Senhor ele quer passar para o povo, não é? Então, pastor ele não é pai, ele é irmão mais velho, Uhum. né? Porque a gente não deixa de ser ovelha, né? Pastor também tem momento que está triste, tem momento que está desanimado, tem momento que precisa ser ministrado, não é? E às vezes alguém chega e dá um retorno para a gente, uma palavra para a gente. E essa mentoria que você falou, né, esse processo, isso não é apenas uma formalidade, mas é mais algo que vai concretizando mais ainda nesse chamado e tipo, uma mentoria, né? Vai te Sim, sim, mentoreando. é Além verdade. de ser um processo, né? Ela vai te mentoreando para que você até, vamos dizer assim, seja mais convencido, Sim, né? E fique mais com mais firmeza, isso. com mais firmeza. É E, é, interessante e isso. ainda assim, até hoje a gente sente a responsabilidade, a seriedade. Não é? Tem um pastor que eu gosto de ouvir algumas pregações que ele fala assim, ó, quando termina o culto, eu olho para a congregação e aí eu presto contas com Deus e eu falo assim, Senhor, o Senhor se agradou do culto que nós prestamos ao Senhor? O Senhor recebeu a nossa adoração? A palavra que foi ministrada estava de acordo com a Bíblia? Essa é a preocupação que a gente tem que ter Isso é, dentro do nosso com certeza. coração, né? E a gente busca, a gente se capacita, a gente estuda, a gente se esmera no ensino para que a palavra de Deus seja ministrada. Eu sempre oro, falo, Senhor, afasta do nosso meio toda heresia, todo desvio da tua palavra, que a sua palavra seja cantada, falada, orada e ministrada nesse lugar. Porque esse deve ser o nosso propósito principal, né? Mas e aí? Aí você foi para o seminário. Já era casado, era noivo, estava Não, eu conheci a minha namorando? esposa no seminário. Ih, A irmã rapaz, que Juliana maravilha. era seminarista também. Eu falo que os maiores debates teológicos eu tenho São em casa. em casa, não é? Compreensão do texto, as descobertas. Qualquer Às dúvida, vezes, um pergunta às o vezes outro. a gente prega, aí ela fala, pô, aquilo que você falou, não é? Então você podia ter falado aquilo, e eu amém, isso faz a gente crescer. E Ajuda é bem, né? bênção, é bênção, é bênção. Tudo É porque é, a esposa do pastor, o chamado não é para ela, é para ele. Mas ela é coparticipante desse chamado no sentido de que ela vai estar auxiliando, além do cuidar dele, ela vai estar auxiliando. E auxilia muito, sim. né? Auxilia muito. E é um cargo da igreja que ninguém pode exercer. Ninguém pode exercer, não O tem. diácono, às vezes, sai um, entra outro. Às vezes até o pastor. É, A igreja, o pastor não ficou mais, foi para outro lugar, entra outro pastor. Agora, a esposa do pastor, somente ela pode exercer. Não tem, é insubstituível. É ela que tem que exercer. E graças a Deus pela vida da irmã Juliana, que tem sido guerreira aí, porque para me aturar não é fácil, não. Para aturar a gente não é fácil. Que o Senhor dê muita paciência para ela, muita graça, muita é, fé. rapaz, às vezes ela sofre, quer dizer, ela sofre mais do que qualquer um, É né? verdade. Ela está dentro, ela está Sim, vendo, né? Ela está vendo. É, aí vocês se conheceram lá no seminário e olhou para ela, olhou para a você. gente começou a estudar o livro de Mateus. Por que, Matheus? A gente começou, vamos estudar a Bíblia, vamos Vamos estudar a estudar a Bíblia. Aí a Bíblia. gente saía do seminário, não é? Ia pra praça, comprava um cachorro quente, ia estudar. Ela é professora, já vinha com o material todo organizadinho, Eita. né? Professora, formada em matemática, mas dava aula à época para ensino infantil. Então vinha com tudo organizadinho, exercícios de fixação. Então a gente vinha ali estudando e aí a gente foi se conhecendo, não é? E graças a Deus estamos aí há 11 anos já de casado, 11 11 anos anos de e casado tem uma filhinha. e tem uma filha, Ana.
Anda. Bênção de Deus. Né? 5 aninhos, acorda toda. 5 aninhos. É isso aí. Vai ser teólogo também? Oi? Vai ser teólogo também? Tomara, Ou né? é música? Tomara que siga pelo caminho do conhecimento Vai da palavra de amanhecendo, né? Deus. É, Vai, de isso aí. repente, né? Toma gosto. Toma gosto, né? Ela é bem curiosa. O primeiro passo É porque geralmente filho de pastor costuma fugir disso, né? é, Ele vê não vou dizer, vamos chamar aqui, falar de sacrifício, porque é um sacrifício, uhum, mas é prazeroso, sim. né? Eu digo, outro dia eu conversando aqui com um pastor aqui, eu digo, se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha ido há muito tempo, né? Então já tinha atendido o chamado há muito tempo. Mas eu digo, a gente reluta, né? De ver pessoas, eu sou filho de pastor e relutei. E conheço muitos outros também, que são filhos de pastor, que relutaram. Sim. E muitos nem quiseram, não. Mas vamos ver se a Aninha, né, vai Vai. seguir, né? Ela é bem É curiosa. bem curiosa. Olha, Ô, olha as eu histórias, vou né? ver, E aí quero encarar esse negócio de aí papai e mamãe fica, aí. fica vendo as histórias bíblicas, né? Tem histórias bíblicas fantásticas para criança, né? Como é que pode um peixe ter engolido o homem? Ele orou dentro da barriga e foi vomitado. Mas como é que era lá dentro da barriga do peixe, É, pai? Eu falo, no espaço. como é que ele fazia lá? Tem um desenho É, que Jonas acende até uma fogueirinha para se olha aí, ó. aquecer lá dentro. Como é que, como é, que é isso, né? Arrumou onde? Vamos arrumar um fósforo, né? Tá Uma certo. madeirinha onde para fazer uma fogueira. Uma coisa de Amém. criança É interessante. interessante. E, e aí depois, casamento, Casamento, o depois de quantos ministério, anos? 1 ano e meio. Um ano e Um meio. ano e meio. A gente já. Depois, A após se gente já. formar, estava Não, no não, ainda, seminário ainda ainda. estava no seminário. Seminário. Ela deu uma pausa pro casamento. E a gente já começou a namorar já com o propósito do casamento, né? Então a gente já sentou, conversou. E foi assim um início bem racional. A gente fez um planejamento. Seguimos o planejamento. A gente tinha a ideia de se casar, mas sem ficar endividado, né? Já Uhum. começar a vida dois já endividado, já começar com um problema, né? Vamos compartilhar a nossa felicidade, não Aí as a nossas gente, dívidas, né? E exatamente. nem fazer outras. Aí a gente conseguiu fazer ali um planejamento, seguimos direitinho e graças a Deus temos caminhado bem dentro do entendimento da palavra do Senhor, né? Quando a gente vai tomar algumas decisões, sempre em comum acordo, tanto nas questões ministeriais quanto pessoais. E Uhum. é o caminho do diálogo que a gente precisa ter, de ouvir, de falar. É um primordial, né, dentro da vida de casado. Mas você não nasceu num lar cristão, seus pais não Não, eram não, cristãos. não é. E como eles conheceram? Eles são crentes, são Então, cristãos lá hoje? na Como é que década foi? de, na década de 90, né? A gente lembrar aí final da década de 90, minha irmã, ela se converteu. A Fernanda, que hoje é pastora da Casa Apostólica Atos 2. Ela se converteu, foi a primeira da família a se converter. Só tenho ela de irmã, então éramos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E a minha irmã, ela se converteu. Minha irmã gostava de funk, funk Uhum. carioca, né? Pulsando, não esse funk de agora, mas era aquele outro, era outro ambiente, Sim. outro tipo, né? E ela se converteu. E a minha mãe, que era católica, meu pai também católico, minha mãe, às vezes, né? Eu acredito até que na intenção de ver mesmo se era isso mesmo que ela queria. Ela não deixava minha irmã ir para a igreja. Eu lembro da minha irmã entrava no quarto, fazia o devocional dela. E você, mesmo sendo mais novo, você observa, né? Vai Tudo, vendo, né? tudo o pessoal da casa observa, né? Mudança na vida e tal. E aí, nessa época, a gente morava em Rocha Miranda, ali perto de Madureira, colégio, Rocha Miranda. Então a gente se mudou para a Ilha do Governador. E aí ela pediu a carta para a Igreja Batista do Tauá.
E ali na Igreja Batista do Tauá, o Senhor operou. Porque ali meu pai se converteu, minha mãe se converteu, eu me converti, né, ali aos 11 anos e me batizei. E depois, ali por uma questão financeira, a gente tinha dificuldade de ir para o Tauá, né, porque a gente morava ali na Estrada da Bica, onde é hoje a Missão Cacuia. Uhum. Então a gente morava ali. Então, para a gente se deslocar para a igreja várias vezes na semana, não tinha ainda essa facilidade hoje do Uber. E então a gente passou a congregar numa igreja mais perto de casa, né? E aí talvez nessa igreja eu tenha tido minha primeira experiência pastoral. Uhum. Porque quando começou aquele movimento celular, no início dos anos 2000, né, essa igreja se tornou uma igreja em células. E aí o marido da minha irmã, o pastor Fábio, hoje o pastor Fábio, né? Ele era líder de célula, eu era auxiliar dele na célula. E depois eu abri células de jovens. Eu cheguei a ter 2 células de jovens ali. Que eram, ainda que embrionariamente, exerciam um pastoreio ali. Uhum. Porque ali a gente pregava, louvava, é, tratava ali com jovens. Tinha que ir em casa, tinha que ligar, tinha que fazer toda aquela questão ali do grupo pequeno. Então a gente ali talvez tenha sido a primeira experiência de liderança, não é? Aí depois quando eu fui para a igreja, para a comunidade cristã Peniel, ali eu também exerci alguns cargos de liderança. Fui professor de escola bíblica, professor de jovens, professor de adultos. E depois, quando eu cheguei na igreja do Nazareno, a questão já. Quando eu cheguei na igreja do Nazareno, o pastor Arnaldo ele já falou: ó, eu vejo em você um chamado de liderança, um chamado pastoral, a gente vai começar a trabalhar. Vai começar a trabalhar É, isso e a gente. o pastor que tem um olho clínico, né, ele Isso, tem que estar isso. atento para isso, Sim, sim. até para ele descobrir, né, ver lá Isso. E às o... vezes ele compartilhava experiências comigo, me levava para velório, né? Vamos lá. Vamos lá. É, o pastor Arnaldo ele fala que velório é um Ô, dos, mas eu é um quero, eu quero das ser pastor, melhores eu quero ser oportunidades pastor que de você tem. vivo, quero pregar para vivo, Velório é uma das melhores oportunidades que você tem de pregar. As de pessoas estão com o pregar, coração, é, estão com o coração quebrantado, não é? Estão abertas a a ouvir, né? A ouvir, ouvir. não é? Porque elas querem ser consoladas. Então, eu ia com o pastor Arnaldo fazer visita, quando era uma questão assim que podia ter mais de uma pessoa, e ali a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, Uhum. não é? Eu trabalhei com missões, trabalhei com ensino, trabalhei com juventude, portaria, tudo que possa imaginar, a gente já trabalhou até completar essa carreira. É bom, né? Porque o pastor que ele já fez de tudo, desde lá de limpar, de varrer, trocar o cestinho do banheiro, Sim, não é? Trocar uma lâmpada, mexer no som, desde que o pastor, eu penso eu que ele precisa estar por dentro, saber de tudo dessas coisas, até para ele não ficar refém, sim, sim, né? Ficar sim, refém, verdade. porque É o que a gente comentava aqui antes de antes começar. de começar, Estava vendo a aparelhagem aqui do podcast. isso, Falei, o seminário devia ter 6 meses, devia de ter 6 meses de técnico de áudio, né? técnica de áudio, Porque som, é um vídeo, problema. É um problema. é, E querendo ou não, o você, pastor ele está nas reuniões. ele está nas Então, reuniões, às vezes, você precisa de. O senhor é um músico. Então, às vezes, o músico não veio. Vai lá, você vai lá e faz o resolve, louvor. Vai louvor, lá e resolve. Não sei como é que liga essa. Vai lá faz. e como as coisas funcionam, como as coisas são organizadas. Não é? Então, De certa sim, forma, ele sim. precisa se inteirar de Sim, tudo, né? sim, sim. E ter noção, pelo menos, Verdade, ter verdade. noção. Até para dar uma orientação a novos que vão chegar para assumir aquela função e, e saber orientar e indicar para fazer, né? Até O seu, designar a pessoa certa para ah, aquela, para justamente, aquela para área, né? aquela área. A pessoa que tem Porque o há perfil. situações dentro da igreja que eu quero, mas esse negócio de eu quero, aí eu digo assim,
mutirão dentro de igreja só para for para virar concreto ou carregar cimento ou tijolo, né? Mesmo assim, agora é tudo bombeado. É. Mutirão. Mutirão para certas coisas não Antigamente, quase funciona todo não, final de porque não semana dá. tinha laje pra gente bater. É, Agora é tudo agora não tem bombeado. mais, né? É. Ficou chato, né? Pô, agora Construir hoje, acabou com a comunhão do acabou. povo. Ainda tinha uma feijoada, uma Ih, com macarronada. certeza. Hoje não, né? Hoje é tudo, tá tudo pronto, né? Fazia o traço ali no meio da rua. E, rapaz, né? Era. Até os vizinhos vinham Sim, ajudar, sim, sim. né? Eu fui de uma igreja que, quando ela começou a obra dela, teve um vizinho que falou assim: eu vou mandar um caminhão de. Quando vocês começarem, eu vou mandar um caminhão de tijolo para vocês aí. Benção. Saí correndo, chamei o pastor. O pastor lá, me falou assim: vai lá conversar com ele. E foi, ele cumpriu a promessa, né? Envolve até a vizinhança, né? Sim, sim. Envolve. Quando as pessoas veem ali o trabalho sendo sério, né, que tá trazendo benefício para ele, que a igreja está sendo uma bênção naquela comunidade, as pessoas se unem para ajudar, para cooperar, né? Infelizmente a gente tem outro lado da história, É, né? é Que, complicado, né? que é complicado, as pessoas. Que não é complicado, complicam. Isso. Não é complicado. Mas, de modo geral, a igreja, quando ela chega numa localidade, A ela tendência é chega ser para para. benção, para Exatamente. abençoar. Chega para abençoar, para que as pessoas tenham paz, tenham graça. Não é? Porque ali é o povo de Deus que É o está povo de Deus. tá se reunindo. A palavra de ontem, Mateus 16, a palavra foi ministrada ontem. Eu vos darei a chave do reino dos céus. Né? Tudo que ligares na terra terá sido Ligado. ligado na terra, e tudo que desligares terá sido desligado, porque as portas do inferno não vão prevalecer Não vão contra a igreja. Então a prevalecer. igreja ela entra numa localidade para fazer a diferença. Eu creio dessa forma. E quanto mais igreja, melhor. É, Né? para fazer a diferença e sendo diferente. Isso, Sendo diferente. exatamente. Porque senão o dia que ela fechasse, eu já ouvi isso muitas vezes, né, de vários pastores. Será que tua igreja fechando a porta hoje, os vizinhos vão sentir falta ou vão soltar fogos? É, verdade. Bela reflexão. É para a Bela gente pensar, reflexão. Sim, sim. para a gente pensar. Por isso que a orientação sempre é: saiu de casa para a igreja, vai dando bom dia, boa noite, boa Isso. tarde, vai cumprimentando, vai convidando, né? Pode pegar uma Bíblia, jogar debaixo do braço e cara amarrada, vai para onde? É. Né? Alegria, né? Sim, sim. Alegria Alegrei-me quando me de disseram, vamos. vamos à Quando casa. disseram, nem como, não é Isso. quando Não é quando convidaram ele, chegou não. lá. É só, não é quando chegou lá, não. Eles, vamos dizer, amanhã tem culto. Ih, beleza. Alegria. Já tá É alegre verdade, é hoje. verdade. É Né? verdade. A gente não pode perder a alegria de congregar. É porque a palavra de Deus fala que o trabalho na obra do Senhor, ele não é penoso. Ele é prazeroso. Né, com alegria dentro do nosso coração. Porque afinal, o Deus que nos chamou, ele deu a sua vida por nós. Então, tudo que eu fizer dentro da igreja ainda vai ser pouco perto daquilo que ele fez por mim, Justo. não é? E hoje a gente E tem. perto daquilo que ele está dando para você Exatamente, exercer. com certeza. Porque se ele te chamou, ele vai bancar tudo para você. Exatamente. Agora é questão de fé, né? Sim, tem que ter fé. Aí é questão de fé. Tem que ter fé. Eu vejo que a igreja do nosso tempo, ela tem entrado muito na questão do ativismo, né, que é um mal da sociedade que acaba entrando também na igreja, do ativismo exagerado, né, de muita atividade. Não, não que a igreja ela não tem que ser ativa, ela tem que ser ativa, mas também tem que dar espaço para as pessoas terem seu momento com a sua família, né, ter um momento de E é muito descanso, importante. que é importante. Né, porque a sua casa ela é a extensão daquilo do seu ministério, do seu chamado. Então, a gente tem que ter todas essas preocupações para que a obra de Deus ela siga funcionando. E aí, a sua casa tem que ser a extensão da igreja, né? Isso. Tem que ser a extensão da igreja. É verdade. Porque, como diz, né, esse bordão,
que é tem que ser uma realidade, porque somos adoradores não só lá, mas em todos os lugares. Sim. É um estilo de vida, né? Como se diz, é um estilo de vida. Interessante. Mas aí você casou, teve a Aninha e começou esse processo de. Já vinha pastoreando desde Sim. época de célula, embora não tinha o título de Isso, pastor, né? exatamente. Penso eu que como nós comentávamos antes, Deus trabalha com os preparados, né? Eu digo muito isso, ou com aqueles que estão atentos, né? Eh, até lembrando de Gideão. Aí vai lá um montão. Deus olha assim, não, sai, sai, sai. Tira mais um pouco. Tira mais um pouquinho. Agora vai. Vamos ver se o pessoal bebe água aí. Vai todo mundo beber água aí. Vamos parafrasear desse. É, Vai todo mundo vai beber água aí que eu vou ver quem é que tá preparado aí, quem é que tá atento aí. E tira, tira. Só sobrou 300, né? verdade. Para não ter dúvida que era Deus mesmo que Que estava era Deus fazendo. mesmo que estava fazendo. Se fosse 10.000, É, eles ainda poderiam dizer, né? Não foi o nosso exército, o nosso que nós exército. somos fortes. E ele só escolheu aqueles que estavam Sim, aptos, isso. né? Não é que ele não vai escolher quem não está apto, porque ele vai preparar, vai dar condições, mas não aquele que está de braços cruzados, mas aquele que já está fazendo, Sim, aqueles que já estão fazendo em alguma coisa, que ele vai aproveitar. vai. Aí você. A gente cantava um tempo atrás aquela música da Cassiane, né? Meus dons e talentos são para te Só para servir. servir. Então, se você sabe fazer alguma coisa, Vai lá e faça, né? trabalha, pega esse talento que você tem, você vai conseguir colocar esse talento ao serviço da obra de Deus. Ainda que ele seja, ainda que ele seja, não seja algo assim que esteja no culto, Uhum. não é? Porque culto vai ser a palavra, a oração e o louvor. Essa liturgia, Então, né? se eu não canto, se eu não oro, se eu não prego, eu não é faço nada. Não. Se você cozinha, você pode trabalhar. Se você costura, você pode Use seu trabalhar. talento, né? Tudo que você tem, o talento de falar, o talento eu lembro de uma vez que eu tava vivendo um momento complicado na minha vida. Uma luta. Tava num dia que eu tava chateado. E Uhum. uma amiga me chamou para ir na igreja. Ela congregava na comunidade da Zona Sul, lá no Flamengo. Eu fui lá visitar, nunca tinha ido. Falei, eu vou, convidando pra ir na igreja, eu vou. E aquele dia eu tava triste. E aí quando eu cheguei lá, tinha um pessoal na porta com colete, né, de seja bem-vindo, da recepção. E aí eu lembro que tinha um rapaz, ele parou, olhou pra mim, apertou minha mão. Posso te dar um abraço? Eu, pode. Pô, me abraçou, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Aquele abraço me curou naquele momento. Porque eu já entrei na igreja de outra forma. Deus usou aquele rapaz, não sei o nome. Ele não vai se lembrar de mim, eu não vou lembrar dele, mas eu lembro da. Porque é mais fácil você lembrar dele do que lembrar de É, você, porque ele já faz já tem sim, esse sim. talento de E ali desenvolver Deus usou ali ele com um em abraço. muitas pessoas. Como pessoas já foram usadas na minha vida para falar, para ministrar, para ensinar, não é? Então, tudo que você sabe fazer, o seu talento, coloque à disposição da obra de Deus. Porque você vai ser útil, você é útil na obra de Deus. Não existe ninguém que seja inútil na obra de Deus. Você vai ser útil, você vai trabalhar, você vai produzir frutos no reino de Deus. E como é que está, assim, a missão Cacuia? Missão Cacuia. Missão Cacuia, hoje a gente está fazendo culto ainda no quintal, né, de uma casa. E a gente ali organizou ali Tudo começa assim, né? Isso. Mas tudo. A gente começou do zero. Eu lembro até que no primeiro culto que a gente fez, falou, vamos orar, vamos recolher as nossas ofertas. E não tinha salva, gasofilaça. Aí o pessoal ficou olhando um pro outro. Como E é que a aí? gente vai fazer? Opa. Falei, pega um saco plástico e essa semana a gente comprou uma salva lá pra gente pegar. Então a gente começou do zero total, né?
organizar, e cadeira, a igreja do Tauá forneceu cadeira, os outros irmãos, e Muitas a gente igrejas foi, começam assim, isso, a gente e foi aí depois adquirindo, tem outras igrejas que vêm, ajudam, e a outras gente pessoas, começou né? ali com alguns irmãos, aí outros irmãos chegaram, outros ainda estão nos visitando, não é? E a gente tem feito a obra de Deus, a gente está atuando hoje. Nós somos uma igreja, a igreja do Nazareno ela é de herança wesleyana, Uhum. e John Wesley ele tinha uma preocupação muito grande com a questão social. O Wesley ele se preocupava muito com essa questão. O Wesley ele visitava os encarcerados, ele tinha um clube que ele chamava de Clube Santo, né? E ele seguiu um método muito rígido Por de, isso, por isso metodista wesleyano, metodista, é do isso, método do de método John que ele Wesley. tinha. Eles Justo. E acordavam ele mesmo criou, né? no mesmo horário, seguiam um ritmo ali, uma organização de oração, de jejum, de visita e então ali ele seguia, a gente recebe essa herança, né? A Igreja do Nazareno ela sempre tem um trabalho social. Eu costumo falar lá na missão que assim, como nós somos pequenos, mas isso não quer dizer que por, por sermos um pequeno grupo, que a gente não pode fazer proporcionalmente o que todo mundo faz. Então a gente participa, a gente auxilia um projeto da Igreja do Nazareno em Vila Joaniza, o Jesus, o Pão da Vida, Uhum. lá do pastor Marcos Barros, um abração para ele, né? O senhor também conhece ali do Galhão, Vila Joaniza. Isso. E esse trabalho a gente faz uma vez por mês, que a gente distribui café da manhã para as pessoas em situação de rua. Né? O trabalho ele funciona todo sábado. Uhum. Eu falei, eu não tenho pessoal para ir todo sábado, senão vou sobrecarregar. Então a gente vai uma vez no mês, mas é a nossa contribuição. A gente tem a campanha do quilo, que a gente recolhe doação de alimentos não perecíveis. E no mês passado a gente recebeu uma pastora, a pastora Sônia, no nosso distrito, e ela trabalha no Ministério aos Encarcerados. Faz essa visita, acompanhamento, pregação, e aquilo tocou muito no meu coração. Principalmente quando ela falou assim que um detento que se converte, quando ele sai da cadeia, é menos um delinquente, Menos. porque a gente sabe que o nosso sistema carcerário ele é falho. Tem muita gente que chega no sistema prisional e sai pior, né? Sai revoltado, ou de repente ele arruma umas amizades ruins lá dentro. Mas quando ele lá dentro ouve o evangelho, se converte, sai de lá crente, então é mais um crente. E ela trouxe algumas experiências, por exemplo, existem alguns detentos que são abandonados pela família, não tem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de comunicação, e que eles precisam de doações, às vezes de roupa, sabonete, escova de dente, pasta de dente, que eles não têm. Eu falei, pô, pastora, gostou desse trabalho, vamos apoiar esse trabalho também. Não é? Estamos lá apoiando o trabalho. E amém. Fazendo a obra de Deus, pregando a palavra do Senhor. E o Senhor tem enviado seus filhos para estar lá E há junto quanto tempo conosco. vocês fazem isso? Há um ano e meio. Um ano e Um meio. ano e meio. Mais ou Já, menos já, um ano já e meio. não é retorno, né? Já teve algum retorno? A gente Eu teve quero perguntar isso como um Sim, sim, a retorno. gente teve uma jovem batizada. Teve uma jovem batizada. Mais uma família que chegou conosco. Outras famílias que estão visitando. Que ainda não. É porque muitas das vezes não alcança apenas o preso, mas Ah, do alcança a Ministério, família. do Ministério É, Encarcerados tem muitos frutos. alcança a família, né? O nosso distrito, ele assim, eu acredito que anualmente ele faz o culto do pessoal que saiu da, Da do prisão. sistema da prisão, entendeu? É o culto com aquelas pessoas, entendeu? Então é um grupo bem grande de pessoas que se convertem e de pastores que estão ali trabalhando. Né? A pastora Sônia está lá à frente no nosso distrito desse ministério. É um ministério maravilhoso, tremendo. Porque assim, eu sempre digo assim, criança, idoso, às vezes encarcerado, é um ministério que às vezes as pessoas não querem trabalhar, não dão muita importância, por motivos diversos. Porque dá trabalho,
né? Porque às vezes você Preconceito, às vezes é o preconceito, medo. né? Um tempo atrás se espalhou uma bobagem que era bandido bom, bandido morto, né? Eu vi muito crente repetindo essa baboseira e que não, ele cometeu o crime, ele está pagando pelo crime dele, mas tem que pregar a palavra de Deus para ele, ministrar. Pode ser que um dia ele saia dali e seja ele a Saia pregar. convertido ou não, é a opção Exatamente. dele. É Se verdade. sai convertido, Melhor ainda. ele ganhou a vida dele. Sim, sim. Ele Verdade. ganhou a vida dele. Verdade. Se não sair convertido, ele continua com a vida perdida. Sim, sim. É. Mas realmente, você tocou num assunto aí que é, não vamos dizer nome de pessoas, né, que é antiético, mas bandido bom e bandido morto, penso eu, quando falamos dessa maneira, é, porque a luta não é contra o físico, contra a pessoa, Sim, sim. mas é contra, O que o apóstolo Paulo falou, nossa guerra não é contra a não é carne ou contra a contra o carne, sangue. não é? Exatamente. Então, para dizer isso, é porque não crê na ação Isso. Na transformação que o do evangelho evangelho. causa. Que Paulo vai Exatamente. falar que o evangelho é o poder de Deus. Se é o Sim. poder de Deus, é algo natural que não vem do homem, vem dele. Isso. E que transforma uma nova criatura, uma nova vida. Isso. Então não crê, né? E é um ótimo trabalho. Sim. É muito trabalho, não é? A gente apoia no que a gente pode, no pouco que a gente consegue. Outras igrejas também apoiam. Eles estão lá regularmente, nós oramos por ele, que é um trabalho também que requer intercessão, não é? O pão da vida também, que é nas ruas. Assim, infelizmente se multiplicou Você muito a disse aí, requer população, intercessão. Tem que ter alguém sim, lá no front, e e outros pessoas lá, orando. orando, Verdade, intercedendo. verdade. Até para se cumprir que as portas do inferno não se prevalece contra a igreja, é justamente isso. É Sim. a igreja É a igreja invadindo, que vai lá e Isso, invade sim. para arrancar de lá. Porque a imagem desse texto é a imagem de uma cidade do primeiro século. Uhum. As cidades no primeiro século elas tinham os muros e os portões. A gente vê muito isso em filme, né? Isso em Filme filme. medieval. E aí a guerra ela começa a ser vencida quando os portões são rompidos. Então você tem ali uma guarda toda especial no portão, porque quando o exército ele derruba os portões e ele tem acesso à cidade, geralmente é ali que a guerra ela começa a ter o seu fim. E quando Jesus ele fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é a igreja que está dentro dos portões. É o inferno que está lá e a igreja está entrando, derrubando as Derrubando portas, as portas. entrando no inferno e saqueando as vidas que estão Saqueando as lá, vidas. que estão perdidas, que estão sem esperança. Isso tudo pelo poder do evangelho. Agora não pode romantizar o evangelho, né? Não. Porque Deus é amor. Deus é amor é metade do evangelho. Isso. A outra metade é justiça. Justiça, ele é justiça. Se E romantizar, como, e fica só como é? Jesus te ama, eu É, também. E aí? não. Tem que ter transformação. O evangelho ele causa transformação. É confronto Sim. para E transformar. quem escreveu isso passou por uma das maiores Passou transformações. transformação. O exemplo do apóstolo Passou com Paulo, propriedade. aquele que apedrejava passou a ser apedrejado, aquele que perseguia passou a ser perseguido, não é? Aquele que ia atrás, porque a história do Saulo começa com ele correndo Imagine atrás. Saulo agora no meio dos crentes. E a Não, não, gente não. tem. Peraí. Esse cara. Não, e esse cara persegue. Não, ele tá Ananias fingindo, fez hein? esse Ele questionamento, tá fingindo. mas ele é para ele que eu tenho que pregar. Ele tá fingindo. Não, isso tá E doido. você vê ao longo da. Vamos naquela fala. Não, Saulo bom é Saulo morto. É isso aí. Saulo bom é Saulo morto. Morto. Jonas diria que os ninivitas bons são os mortos. Os mortos. Não, nível. Não. Tem que matar tudo. Não dá para pregar. Aí ele preferiu, ele falou: não, se for para pregar para eles, é melhor ir para outra cidade. É, Eles são bárbaros,
Aí Jesus, né, vem e senta lá no meio dos publicanos, Pecadores, povo odiado dos samaritano, pecadores, já samaritano. era já era complicado um homem falar com uma mulher. Aí ele vai trocar uma ideia com a mulher samaritana. Imagine quem tá de longe olhando assim. Ih, olha lá, eu sabia que não ia muito longe esse cara. Olha Aí lá, entra, olha lá. entra na casa de Zaqueu, Hum, recebe adoração de prostituta. rapaz. Então, Rapaz, se aqueles fariseus que estavam ali, ou algum que estava ali, que já sabia o Salmo primeiro, olha lá, sentou a roda dos escarnecedores. Rapaz. Olha lá, Jesus sentado na roda dos escarnecedores. mas não só os fariseus. Judas ele chega a questionar, né, Desperdício esse desperdício de perfumão aí, hein? perfume. Vender aí. Pô, podia ter dado para os pobres. Mas aí a Bíblia diz que na verdade ele queria pegar para saquear, para pegar a parte dele. Então Comissão, né? sempre vai haver o joio no meio do trigo, Meio do trio. mas o campo é de trigo. Essa que é a esperança. Essa que é a esperança que eu tenho no meu coração. Rapaz, O e a campo é gente de tem que trigo. conviver com isso, né? Sim, sim. Porque quem vai separar não é a igreja, Não, não é. Não são os não pastores, são as pessoas. não são as Mas a, denominações. mas a, mas a igreja ela tem o discernimento para Sim, discernir quem é joio e quem não é sim, sim, trigo. Né? Você só não pode ir sim. lá. Né? Tem que ter o discernimento. Né? Exatamente. João, Os- na sua carta, ele vai dizer que aqueles que estavam e saíram porque não pertenciam, Não eram dos nossos. não eram dos nossos. Ele vai falar dos anticristos, Diz que isso. já existiam na época dele, que queriam semear o engano. A questão ali do gnosticismo, agnosticismo do primeiro século, começou a se difundir no meio da igreja. E ele falou, ó, corre disso. Agora vamos dizer que, vou dizer assim, o seu patrono, John Wesley, John Wesley, sofreu isso. sim. Ele foi abandonado. Todos os pastores, todas as igrejas, não pelas igrejas, mas pelos pastores. E ele foi pregar no cemitério. Né? O John Wesley, ele era da igreja anglicana, Uhum. clérigo da igreja anglicana, e ele vai fazer uma viagem missionária para os Estados Unidos, para a América, e a viagem dele, Essa história dele é bonita, hein? a Eu viagem fiz um dele, trabalho de seminário e eu tenho isso, isso. não foi bem sucedida, não Não foi foi. nem de perto do que ele, do que ele imaginava que seria. E ele relata no diário dele, quando ele volta da América, teve ali um momento de que o mar ficou agitado Uhum. e ele começou a temer a morte. Os morávios. E aí os morávios estavam no navio e o navio estava lá quase que afundando e o pessoal louvando, cantando. E falou: como é que esse pessoal perto da morte pode ter essa alegria de louvar? E ele começou a se inteirar até que um dia ele vai relatar uma experiência que ele tem, que a gente lembra, dia 24 de maio, Uhum. o dia do coração aquecido. E ele diz que ele teve o coração aquecido, que ele sentiu uma vontade sobrenatural de pregar a palavra, e ele começou a ter a certeza dentro do coração dele que ele deveria pregar o evangelho, de que ele era salvo em Cristo Jesus. E ele, a partir dali, o ministério dele começa a tomar um outro rumo, porque ele funda um Clube Santo, na Universidade de Oxford, que aí, como o senhor bem lembrou, que seguiu um método, daí os metodistas, Uhum. mas ele começou a se preocupar com os leigos. Ele começou a pregar para os camponeses, sair um pouco da cidade, Foi para a periferia. sair um pouco da igreja, porque nessa época se pregava essencialmente dentro da igreja, e a pregação dele também mudou. Ele começou a pregar justificação pela graça mediante a fé, arrependimento de pecados, começou a pregar sobre o inferno, começou a pregar. E E o isso conselho se aí reuniu. porque aí vai esvaziar a igreja. Que aí A o preocupação conselho ou falou: não. Wesley, esse negócio aí tá causando Rebolir isso aí problema. tá causando problema pra Né? gente. É. E começaram a sugerir o seguinte, ó, de repente a gente não vai mais
deixar você pregar na nossa paróquia. Aí vem a frase, que é uma frase muito conhecida dele, que ele fala: o mundo é a minha paróquia. Ele fala: o mundo. Eu não vou poder pregar na paróquia? Tudo bem, o mundo é a minha paróquia. E John Wesley, ele pregou mais de 42 mil sermões, mais de 42 mil vezes, né, os seus sermões. E, e ele tinha um ministério itinerante ali no seu cavalo. Ele não só foi um grande pregador, Um grande ele, pregador. ele fundou as bases do que a gente conhece hoje de pregação ar livre, toda essa questão, mas ele escreveu mais de 200 livros. Ele foi um teólogo assim, brilhante. Tem cartas dele discutindo com a mãe dele, porque começa com a Susana Wesley. A Susana Wesley, a mãe dele, ensinou ele a ler lendo a Bíblia, e ele conhecia grego, conhecia hebraico, conhecia latim, e ele tinha cartas de debate teológico com a mãe dele. É assim, é algo que, se você tiver oportunidade de estudar, É muito um bom, é homem que muito bom. foi É porque tremendo. a gente, você falou algo que, se você tiver a oportunidade de estudar, é bom você estudar, porque não que a gente não deve se prender à palavra de Deus, mas Sim, a gente vai ver pessoas fora do contexto bíblico, não fora do contexto bíblico, não, fora das escrituras, praticando as escrituras. isso. E são inspirações pra São gente. inspirações, né? A gente vai ver pessoas assim. Quando a gente Ah, vê porque Paulo, aquele. Paulo, tá escrito, tá na Isso, Bíblia. quando a gente vê Mas só aquele existiu texto. Paulo nessa situação? Não, Elias existiu era um John homem, a Wesley, gente geralmente usa assim, né? Elias era um homem sujeito, mas era Elias. mas era É como o Elias, senhor falou, estava ali na tá lá Bíblia. na Bíblia, né? Ainda é meio que distante. Aí quando a gente Distante, começa a ver começa a ver. pessoas, não é? Pessoas E que gente tem na são. nossa época Isso, o mesmo, Billy Graham, nossa não é? época, No meio batista, o a Billy gente tem Graham. na nossa época. Então são pessoas que nos inspiram. E que a gente deve sim pegar os exemplos. Não que ele não tenha errado, errou muito no ministério dele, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, mas é uma história inspiradora, a biografia dele, o diário dele, os exemplos dele. E aí o movimento que ele funda vai dar origem ao movimento metodista. Uhum. O movimento metodista, ele na América, ele vai gerar um outro movimento, que é o movimento de santidade. Do movimento de santidade vem a Igreja do Nazareno. E Uhum. também depois o Ah, movimento ela tem pentecostal. esse, né? Isso, que Ela a tem Igreja do esse. Nazareno ela vai fazer 118 anos. Então ela começou desse movimento de santidade, de uma busca por uma consagração maior, uma busca maior de consagração, de experiência com o Espírito Santo, de mudança de vida, mudança de caráter. E aí você vai ver isso muito presente nesse, né, que a gente chegou até aqui falando já lá no início da questão social, né? Isso. E John Wesley ele se preocupava até na questão dos escravos, né? Ele foi um dos pioneiros no Reino Unido, ali na Grã-Bretanha, na luta contra o movimento escravista. Então Uhum. ele era um visionário, entendeu? E É, ele ele, estava bem além do seu tempo. bem além do seu Isso, tempo, porque eles não tinham isso. essa preocupação, né? Então ele ia em fábricas, ali de fábricas em operários, em comunidades separadas, e ele começou a capacitar pessoas leigas, não só os ministros, também para pregar. Então, através desses clubes, grupos de estudo, ó, você pode ir para sua família, para sua aldeia, para sua comunidade e pregar o evangelho lá e ver o poder de Deus se manifestando na vida deles também. Quebrou paradigmas, né? Quebrou. Quebrou paradigmas. E há coisas que às vezes precisa acontecer, é, até para o evangelho ir Se tomando um outro expandir. rumo, né? Sim, sim, Se expandindo. sim. Aconteceu na, na, em Jerusalém, Isso. né? Aconteceu. Todo mundo pastoreando lá dentro do templo, todo mundo bonitinho, terninho gravata, Bíblia na mão, né? E tá tudo bonitinho aqui mesmo, igreja lotadinha. Aí Jesus olha, Deus olha assim, estão muito paradinho, Isso. vão.
Vamos fazer um toca barata ali. Aí começa, Vem a né? diáspora, é verdade. E Que já havia sido profetizado já por veio por Jesus. Jesus. Jesus ele deixou alertado, ele falou, Continua fazendo isso hoje ainda, ainda. ainda nessa geração vocês vão ver essas coisas acontecendo. Não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram, ele deixou avisado. Né? Porque Aquela a ordem inicial era o quê? Em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas bem até os o confins da terra. pensamento deles era o quê? Não, ainda tem ali, você vê o livro de Atos, Pedro ali, Cornélio, Pedro começando a entender que o evangelho também deveria ser pregado para os gentios. Não é que aí Cornélio ele vai se converter, ele tem a visão do lençol Do com lençol. os animais impuros. Né? Porventura eu não posso Purificar. purificar o que eu quero purificar. Então eles vão começando a ter essa noção e eles vão vendo os outros povos se convertendo, não é? Se cumprindo o que Jesus ele fala em Mateus capítulo 8, e aí ele está falando com os fariseus, ele está falando, vocês estão se gabando de serem judeus, escolhidos, eleitos, mas muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ao passo que os filhos do reino vão ficar de fora. Né? Então a oportunidade está diante de vocês. E o evangelho ele é oportunidade. Eu lembro que no seminário a gente fez era uma pesquisa de campo, né? Tinha muito isso, que eu falo hoje que eu sinto falta nos seminários online. Seminário online ele é muito bom para buscar aquele que assim não tem a condição de ir De até o chegar, às vezes, seminário, mas o longe, né? seminário presencial ele proporciona algumas coisas que o seminário online não faz. É. E aí a gente foi numa missão que se chamava Missão Ticuna. Ticuna é uma tribo indígena e que a FUNAI não deixava que não sei como é que está hoje, mas na época do seminário, a FUNAI não permitia que os missionários fossem lá pregar. E os próprios chicunas não eram tão receptíveis a, aos missionários, né? As pessoas de fora pregando. Então o que eles faziam? Eles pegavam aqueles que se converteram de lá, levavam para essa missão, capacitavam, traduziam alguns textos bíblicos para a língua dele, para que eles pudessem voltar para a aldeia e falar do evangelho. Né? E eu sinto falta de trabalhos assim, esses trabalhos que vão além daquilo que a gente normalmente já alcança, não é? Então é importante a gente fazer, oferecer a oportunidade, cumprir o chamado que Cristo nos deu de pregar o evangelho a toda criatura. Não é o evangelho a todo aquele que a gente gosta, né? A gente queria que todo mundo que a gente ama se convertesse, estivesse junto com a gente. Mas o evangelho é a toda criatura. Né? Então a gente precisa oportunidade. Precisa oferecer essa oportunidade. É pré, é pós, milenista, Não, tribulacionista, é o quê? na questão escatológica, eu sigo uma linha escatológica um pouco diferente da maioria, porque esse debate pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, eu não gosto de debater, eu ou gosto de sim, falar sobre é isso. um debate dentro da visão futurista que acredita que essas profecias vão se cumprir no fim dos tempos. No final da história, no futuro, né? Por isso visão futurista. Eu sigo uma linha que se chama preterista parcial. Eu creio que a maior parte das profecias, das profecias de Apocalipse, do sermão escatológico de Jesus, Tessalonicenses, eles se cumpriram no primeiro século. E eu creio que lá em cima da palavra de Jesus não passará esta geração. Isso. Então eu creio que ali no sermão escatológico de Jesus, tudo aquilo que ele falou, até onde ele delimita o tempo, não passará esta geração, até que todas estas coisas se cumpram. Jesus estava falando essencialmente do que aconteceu em Jerusalém ali por volta do ano 70, que aquela perseguição é a grande tribulação que se levantou contra aquele povo, se cumpriu naquele momento, e que resta para nós hoje aguardarmos a segunda vinda de Cristo. Cristo virá, como está ali em Atos capítulo 1, versículo 8, porque vocês estão olhando para o céu, Cristo da mesma forma que ele subiu, ele também vai descer, ele também descerá a segunda vinda, a ressurreição dos mortos, né? 1 Coríntios capítulo 15, né? da ressurreição, a transformação, aquilo que era
corruptível, se revestido da incorruptibilidade. O juízo final, né, tá ali em Mateus 25, todas as nações se reunidas diante dele, né, ele separará os bodes das ovelhas, os que servem dos que não servem, e o destino final, aqueles que guardaram a palavra do Senhor, que serviram ao Cordeiro para a vida eterna, e os demais para a morte eterna. Então, para mim, o cumprimento escatológico que resta é esse: segunda vinda, ressurreição, juízo e destino. Para o futuro, os demais eu creio que aconteceu mais a época do primeiro século. Isso aí. Amém. Amém? Bora, o nosso podcast aqui não é para entrar nesses assuntos, mas é apenas para saber a sua visão. Amém. É apenas fazer sua visão. Porque isso é uma matemática que não vai fechar. É. Não interfere na fé Isso nem na salvação. vai interferir na nossa cosmovisão, Só. né? Como a gente enxerga as coisas. Eu respeito toda forma de pensamento Também. que esteja ali com embasamento bíblico, mas eu creio que há algumas visões escatológicas que causam mais medo e preocupação, É não verdade. é? Mais medo e preocupação do que esperança. Tem que dar a visão, eu penso na visão escatológica, porque o Apocalipse, a carta do Apocalipse, foi escrito justamente para isso. O livro de Apocalipse foi escrito justamente para isso, para dar esperança. Exatamente. Para dar esperança. Então, se você tirar a esperança, você destruiu toda a escatologia. Então eu vejo assim, é crente que é profeta do caos. Parece que quanto mais guerra acontecer, ele vai ficando mais ouriçado, né? Que isso que Jesus, eu falo, calma, irmão, calma. É porque sempre quando há um evento assim, meio escabroso, isso. Jesus está voltando. É o fim dos tempos. São umas conexões sem sentido. E aí, nisso, é o que eu falo, como que isso muda a nossa maneira de ver o mundo. A preocupação tomando lugar da esperança. Não é? E às vezes as pessoas vão tendo visões equivocadas, se deixam levar por emoções, e aí você vê algumas aberrações bíblicas e teológicas, porque as pessoas começam a dizer, tá vendo? Isso aqui é o cumprimento daquela profecia, aí não acontece? Aí ele frustrou. Exatamente. Penso eu que a única preocupação que devemos ter em relação à escatologia é a preocupação de estar preparado. Isso, exatamente. De estar preparado. E a escatologia nos dá esperança. Sim. Então, é estar preparado e não perder a esperança. Sim. Aí, porque Jesus, lá ainda no aí Evangelho de Mateus. Escatológico maravilhoso. Sim, no Evangelho de Mateus 24, ali, se eu não estou equivocado, versículo 35 e 36, quando Jesus ele faz a transição, ele fala o que é: ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai. Eu falo, ainda bem. Ainda bem. Porque se você soubesse o dia que Jesus vai voltar, o dia que você vai morrer, ia provocar uma outra tribulação, meu irmão, uma ansiedade. Você não ia conseguir viver, não. Você acabou, aí matava a esperança. Ali você não ia conseguir. Eu fico, às vezes eu me coloco no lugar lá de Ezequias, né? Que ele recebeu daqui a tanto tempo você vai morrer. Aí ele aquele período ali que ele pediu a mais, ele só fez besteira. Então, são informações que é bom a gente não ter, não é? Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora que não penseis. É o que diz a palavra do Senhor. Então fica preparado. Não pense o dia que ele virá. Pense em estar preparado. E isso também tem um outro lado que a gente precisa se manter fiel e não dizer, bom, então se Jesus ele vai voltar, ele pode voltar no momento que eu não sei, então não vou me preocupar com o futuro, com as coisas, não. Fala pra gente trabalhar, pra gente procurar ter uma boa vida, dar uma boa educação pros seus filhos, não é? E ter a esperança dentro do nosso coração de que o Evangelho de Cristo ele alcançará as nações, que o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele tem um poder transformador e que o mundo ele vai melhorar, ele vai evoluir através da pregação do Evangelho. Tem um pastor conhecido na internet, o César Cavalcante, que ele fala assim, você pode jogar qualquer livro dentro da prisão. Quando você joga a Bíblia, as pessoas mudam.
Porque o evangelho tem o poder transformador. Então, onde o evangelho chega, aquela realidade é transformada. Então, a esperança que eu tenho dentro do meu coração é que o evangelho ele vai se expandir. Talvez a gente não veja isso. Talvez a gente não veja isso. De repente, se você entrevistar, o senhor faz podcast, né? Se o senhor fizesse um podcast com um dos apóstolos e falasse assim, ó, olha onde a mensagem que vocês começaram a semear chegou. Chegou. Olha onde, Tinha olha a onde há noção pessoas, disso. não é? Hoje nós temos de 7 a 8 bilhões de habitantes no mundo e mais de 2 bilhões de reconhecidamente cristãos. Então, quem poderia imaginar uma quantidade dessa? João, ele vê no Apocalipse pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações diante do Cordeiro. Então, a esperança que eu tenho dentro do meu coração é que o Evangelho de Cristo ele vai se expandir, ele alcançará as nações, ele tornará o mundo melhor. Isso vai acontecer quando? Daqui a 10 anos? Daqui a 100 anos? Daqui a 5 séculos? Eu não sei. Mas eu sei, eu creio que o Evangelho de Cristo ele tem esse poder. Amém. Amém? É estar preparado Isso. e continuar trabalhando. Exatamente. E continuar vivendo o Evangelho. Isso. E continuar divulgando, pregando o Evangelho. Sim. Isso aí, pastor Sérgio Murilo. Pastorzão, um prazer receber você Prazer é aqui todo na meu. Mesa de Crente. E foi bom o nosso bate-papo. Amém. Você que gostou, vai lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para você estar sempre informado de uma nova postagem, no novo podcast. Nós temos muitos podcasts agendados aí até setembro. Muitas coisas maravilhosas onde passar por aqui. Então fique ligado. Deus te abençoe e te guarde. Pastor, quer se despedir? Amém. Então eu gostaria de deixar o convite, você que quer conhecer a Igreja do Nazareno Missão Cacuia. Nós funcionamos ali na Estrada da Bica, 497, no Cacuia, próximo à garagem da Ideal. Temos cultos às quartas-feiras e aos domingos. E você vai ser muito bem recebido, você ouvirá a palavra de Deus. E eu quero deixar uma mensagem para você que está assistindo esse podcast. Não deixe de buscar Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Não importa o que você esteja vivendo hoje, o mais importante é que Cristo, ele governe a sua história, ele governe o seu coração e ele ocupe o lugar que ele deve ocupar, o lugar de glória na sua vida. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Obrigado a você, pastorzão.